Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem de casa, vamos cantar novamente, mas eu convido você a cumprimentar quem está do seu lado, desejar a paz do Senhor e cantar olhando para Ele. Realmente é muito bom estar aqui louvando ao Senhor junto com você. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que essa união realmente não falte para nós. É o ano da unidade. Então todos buscando a unidade em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, porque o Deus que está dentro de mim também está dentro de você. O que Ele fala para mim, Ele pode falar para você. Aí nós temos a unidade. Busquemos a palavra, busquemos adorar ao único Deus que é grande, e grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, porque queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. vamos dizer mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer-te, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Quando a gente abre o coração para o Senhor e diz: vem, Senhor, inundar o meu coração, inunda o meu ser, Senhor. Deus vem e Ele move o que estiver atrapalhando a sua comunhão com Ele. Ele tira dali, Ele entra no teu coração e Ele transforma. O que era velho se faz novo, o que era morto vive, porque Cristo vivifica aquele que o chama, que o invoca, que deixa-se inundar pelo Espírito Santo. Vamos cantar: inunda-me, Senhor.
Preciso da tua presença em mim, como terra seca que anseia pelas águas, te desejo. Sacia-me, inunda-me, Senhor. Transbordar meu ser, Senhor, inunda-me, inunda-me, Senhor, inunda-me, Senhor, com os rios que há em ti, faz transbordar meu ser. Preciso da tua presença em mim, como terra seca que anseia pelas águas, te desejo. Sacia-me, inunda-me, Senhor. Senhor, inunda-me, inunda-me, Senhor, inunda-me, Senhor, com os rios que há em ti, faz transbordar meu ser, Senhor, inunda-me. Transbordar meu ser, Senhor, inunda-me, inunda-me, Senhor, inunda-me, Senhor, com os rios que há em ti, faz transbordar meu ser, Senhor, inunda-me. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de ti? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido.
De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Um pouco antes, Elias havia pegado o seu manto e jogado no leito do rio, e o rio se abriu. E Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava em Elias. E a porção dobrada se manifestou quando ele rasgou as vestes e perguntou: onde está o Deus de Elias? E com a metade das vestes, com a metade do manto, as águas se abriram e ele passou. Nosso Deus quer inundar a sua vida com o Espírito Santo. O nosso Deus, o sonho dele, o desejo dele é que a glória dele encha a terra. E isso só pode acontecer por meio de pessoas cheias, transbordando do Espírito Santo de Deus. Inunda-me, enche-me, sacia-me. Que o nosso sentimento para com a palavra de Deus e para com o Espírito Santo, que o nosso sentimento seja o mesmo sentimento de Davi. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que a nossa igreja tenha o desejo do enchimento, a plenitude do Espírito Santo, para que possamos fazer tudo aquilo que Deus espera e fazermos com excelência. Deixe o seu lugar agora e venha orar a Deus. Primeiro, agradecendo pelo Espírito Santo de Deus que já habita o nosso coração, que já nos selou para a salvação. Primeiro é gratidão, mas venha pedir também a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Não há nada mais importante nesta vida do que buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Não há nada de mais valioso nesta vida que sermos tremendamente usados pelo Espírito Santo de Deus. Louvo a Deus pelo irmão José Alves, que está aqui com a gente hoje, depois de algum tempo. Não é isso, irmã Georgette? Coisa boa. Quero pedir aos dois pastores, aos três pastores, que fiquem ali ao lado dele, desse homem de Deus, homem que tem recebido no leito visões lindas da nossa igreja. Por isso é que Deus está cumprindo na vida dele esse regresso à casa dele. Nós louvamos a Deus por isso. Gostaria que vocês chegassem um pouquinho para cá, para que os irmãos que estão no corredor pudessem vir mais à frente. Isso. Feche seus olhos agora. Pai Santo, o Senhor nos deu o revestimento do Espírito Santo. O Senhor nos deu, Pai, o Espírito Santo para que Ele fosse ao nosso lado, para que pudéssemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. O Senhor nos enviou o Consolador, aquele que nos fortalece, nos socorre em tempos de angústia, em tempos de tristeza. Nenhum de nós está desassociado do poder que há no Espírito Santo para nos libertar, nos curar, nos purificar, nos limpar.
Mas, Senhor, a maior atividade, a maior atitude que Deus espera que nos apropriemos do Santo Espírito dele, é para proclamarmos as verdades do Senhor nesta terra. Nada é mais importante nesta vida que testemunharmos o teu grande amor, de fazermos discípulos, de amarmos pessoas, de cuidarmos de pessoas, de nos relacionarmos com pessoas, de darmos a nossa vida pelos nossos amigos. Pai Santo, nós estamos desejando, Pai, que nesta segunda parte, Pai, nesta segunda parte da série de mensagens, nós possamos, Pai, abraçar as virtudes do Espírito Santo. Abraçarmos, Senhor, o Espírito Santo que está no nosso coração, o Espírito Santo que nos selou, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos dá autoridade sobre os principados e potestades. Ah, Senhor, começa a preparar a tua igreja para que ela viva a plenitude do Espírito Santo. Que possamos desenvolver isso, Pai, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos. Faz brotar no coração dos cristãos a alegria do Espírito Santo, renovo do Espírito Santo, consolo do Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós precisamos, Pai, ser inundados pelo Senhor, encharcados do Espírito Santo, para que possamos enxergar o que só o Senhor está enxergando, discernir como o Senhor discerne, aprender a agir de acordo com o Espírito, sermos totalmente dominados pelo Teu Espírito. Encha, Pai, este povo que está aqui orando nesta noite. Vem suprir, Pai, as necessidades de saúde, de emprego, de família, de casamento, de filhos. Ah, Senhor, estaremos encerrando amanhã uma jornada de 40 dias orando, jejuando, lendo a Tua palavra, buscando a Tua face. Na próxima semana, na Sala Betel, estaremos orando de segunda a sexta. E a partir do dia 9, estaremos empreendendo, Pai, uma jornada forte de oração também. Porque entendemos, Pai, que sem oração, nós não vamos a lugar nenhum. Sem intimidade contigo, não vamos experimentar o Teu governo sobre a Tua igreja. Sem nos debruçarmos, Pai, em buscarmos ao Senhor, nós não vamos experimentar as coisas grandes e firmes, ocultas, que nós não sabemos. Para tanto, Pai, vai despertando a Tua igreja para a oração, para ler a palavra de Deus, para ler a Tua palavra, os Teus estatutos, as Tuas ordenanças, para que o Teu povo, Pai, seja guiado e orientado pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez por esta noite. E inunda, Senhor, inunda o nosso ser, em nome de Jesus, amém.
Pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Aleluia. Amém. Olá, amigos, irmãos e vocês que nos acompanham via internet. Fiquem ligados nas informações do Agenda agora.
uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9, verso 37. Nova série de mensagens em nossa igreja. Atitudes que geram unidade. Todas as quintas, às 19h30, com o nosso pastor. Venha e traga sua família. Encontro da Base Serviço. Próximo sábado, dia 31 de março, às 9 horas, em nossa igreja. Deve participar deste encontro os seguintes ministérios: toda a administração, corpo diaconal e equipe pastoral. Encontro especial para todos os pais e responsáveis por crianças de 0 a 15 anos. Sábado, dia 12 de maio, às 16 horas, em nosso templo. Se você ama seu pequenino, compareça ou mande um representante. Consumado o nosso musical de Páscoa. Domingo, dia 1º de abril, às 6 da manhã. Participe e traga os seus amigos. Parabéns aos nossos amados aniversariantes da semana. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns aos casais que completaram mais uma boda em seu casamento. Que Deus abençoe a sua casa. O Agenda fica por aqui, mas você pode rever este e outros cultos da nossa igreja baixando nosso aplicativo pela Play Store do seu celular ou tablet. Acompanhe também nossas celebrações ao vivo pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. É um prazer tê-los conosco. Até o próximo! Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé nessa hora. Você que vem preparado com o seu dízimo, com as suas ofertas, você vai ter a oportunidade de devolvê-las agora ao Senhor. Os diáconos estão se dirigindo aqui à frente. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, de tal maneira que dela vos advenha maior abastança. Mas antes do teu dízimo, antes da tua oferta, vem a sua vida. Então primeiro, coloque sua vida no altar de Deus e traga o seu dízimo e a sua oferta, né? Nós vamos louvar a Deus com esse hino, e você terá a oportunidade de vir aqui à frente agora, trazer seus dízimos e suas ofertas. Surpreso quanto Deus já fez.
com Deus? Chamar os diáconos aqui em cima, isso. Vamos falar com Deus então? Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua presença é que enche esse lugar, ó Pai. Muito obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Falando a cada coração, através dos hinos, dos louvores, de cada palavra, de cada atitude, ó Deus. Que possamos sair daqui nessa noite mais uma vez transformados, renovados na nossa fé, Senhor, conhecendo mais um pouco de Ti, amado Pai, e aprendendo a aplicar a Tua palavra às nossas vidas, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque é o que queremos, ó Pai. Queremos ver a unidade real e verdadeira no seio da Tua igreja, amado Pai. Queremos viver a cada dia um amor verdadeiro, Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso pastor Cândido, amado Pai. Sustenta a sua vida, a sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, continua a usá-lo como até aqui tem usado. Abençoa cada servo Teu, membro dessa igreja, ó Deus, que tem se colocado na brecha, que tem se deixado ser usado por Ti, amado Pai, que Tu venha usar cada um de nós como verdadeiros instrumentos Teus, a apregoar o ano aceitável, a apregoar a Tua palavra, não apenas com os nossos lábios, mas com nossas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoa os dízimos e ofertas aqui depositados, ó Pai, abençoa a vida de cada dizimista, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, que Tua mão de poder venha ser sobre cada casa aqui nesta hora. Tu conhece, ó Pai, cada coração. Tu conhece, Senhor, a necessidade de cada um de nós. E colocamos, Senhor, as nossas lutas, as nossas crises nas Tuas mãos. Porque Tu és o Deus que verdadeiramente cuida de nós, ó Pai. Ó Deus, continue a falar através da mensagem nesta hora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bem-vindos à série Atitudes que Geram Unidade. Atitudes que precisamos desenvolver para que a unidade se torne uma realidade e, principalmente, a partir da nossa unidade, o mundo reconheça que Jesus Cristo nos enviou. Por isso, nós vamos desenvolver agora esta série. O objetivo é mantermos nosso foco na unidade do corpo de Cristo e desfrutar dos benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Aprendemos na última série de mensagens sobre os 7 pecados capitais e a saída divina para vencê-los. Princípios bíblicos para nos manter blindados contra o orgulho, a avareza, gula, preguiça, inveja, luxúria e ira, pois estes são fonte matriz para outros pecados. Todavia, a Igreja de Cristo não foi erguida para viver se defendendo das trevas ou ficar na retranca. Conquanto seja importante conhecer nossos adversários, de nada adiantará saber nos defender sem termos a atitude correta quando atacarmos ou avançarmos. Não adianta sabermos e conhecermos sobre o adversário se não estivermos dispostos a desenvolver atitudes espirituais diariamente com vistas ao alcance das almas para o reino de Deus. Então, não é apenas descobrir as astutas ciladas do adversário e como, mesmo sendo cristãos, podemos ser enredados por eles ou por elas. Não adianta sabermos que existe pecado, que o orgulho não vem da parte de Deus, que a avareza, mentira, ódio. Não adianta sabermos todas estas coisas se nós não nos enchermos do Espírito Santo para a obra que temos que fazer. Nesse sentido, a igreja não fica na retranca. A igreja não foi criada por Deus para esperar o ataque das trevas ou ficar se defendendo dela. A igreja precisa avançar. Repita comigo: avançar. As portas do inferno é que não vão prevalecer. Elas não vão prevalecer contra nós. Nós não estamos acuados, pelo contrário. Nós precisamos do revestimento e da autoridade do Espírito Santo para irmos e vencermos toda e qualquer batalha no campo espiritual.
Nesta série, vamos destacar as atitudes que geram unidade. Estas estão diretamente associadas à virtude do Espírito Santo. Enquanto os 7 pecados capitais são instrumentos do adversário para diluir nossa unidade em Cristo, as virtudes do Espírito Santo não apenas nos protegerão, como também nos moverá para o centro de nossa mais importante missão, que é fazer discípulos. Olhar para a nossa vida, estamos no 3º mês de 2018. Quantas pessoas já levamos a Jesus? A quantas ou de quantas pessoas estamos cuidando? Quantas pessoas estão sendo discipuladas por nós? Quantas pessoas estão recebendo o nosso cuidado, o nosso pastoreio? Quantas pessoas estão sendo impactadas pela nossa vida? Então, no derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós teremos autoridade, força e vigor para ministrar sobre os outros. Por isso, estamos afirmando que não basta conhecer o adversário e as suas astutas ciladas para nos tirar do foco. Nós precisamos tomar posse do Espírito Santo para então cumprirmos a missão que temos. Neste texto de Romanos, capítulo 15, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Romanos 15, 19 a 20, que servirá para introduzirmos esta série. Hoje é apenas a introdução. Neste texto introdutório para esta série de mensagens, vemos o apóstolo Paulo fazendo menção da ação do Espírito Santo por meio de sua vida e como ele foi conduzido ao cumprimento da missão, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo preso, nunca se viu acuado. Mesmo açoitado, mesmo acorrentado, mesmo preso, mesmo em dificuldades, passando fome, frio, nudez, sendo rejeitado, ele estava sempre dando graças a Deus por tudo e pelo privilégio de sofrer pelo Evangelho. Ele estava disposto não apenas a morrer por amor a Cristo, mas principalmente viver por amor a Ele. Então, ele tinha uma ação voraz contra as trevas, cumprindo a vontade de Deus. Paulo não saía buscando endemoniado. Paulo ele não estava focado em curas. Ele estava focado na pregação do Evangelho. E enquanto ele ia pregando o Evangelho, ele ia curando, libertando. Deu para entender? O apóstolo Paulo estava focado na proclamação do Evangelho. Ele foi chamado, ele foi enviado a pregar o Evangelho. E todos, eu e você, que somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, à medida que formos andando, levando a preciosa semente, à medida que formos avançando, discipulando, cuidando, orando, Deus fará maravilhas por meio da sua vida e por meio da minha vida. Quantos creem nisso? Você crê nisso? É no cumprimento da missão que o Espírito Santo de Deus vem e usa a nossa vida para curar, para libertar. Em Marcos está escrito o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, orarão sobre os enfermos e serão curados. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Quem estiver indo, fazendo a obra, você verá muitos sinais e maravilhas, se você entrar no caminho das maravilhas de Deus. E o caminho das maravilhas de Deus se chama proclamação do Evangelho. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão receber poder, mas não é para ficar rodando, virando o olho, batendo o pé, não é para isso. Vocês vão receber poder para ser testemunha. Vocês serão testemunhas da minha vida, do meu sacrifício, aqui, ali e lá. O poder é para isso. As manifestações de alegria numa celebração são muito bem-vindas, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O que de fato faz diferença na vida de uma igreja é ganhar almas. Repita comigo: ganhar almas. E quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas está no centro da vontade de Deus. Quando você levanta e você diz: hoje eu vou orar pelo meu vizinho. Quando você levanta: hoje eu vou orar pelo meu filho. Quando você levanta e você tem um foco concentrado em ganhar pessoas para Jesus, Deus te dá almas.
Deus te dá a oportunidade de ganhar pessoas, e nós queremos inspirar a sua vida com o Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer a sua parte no reino de Deus. Leiamos então Romanos capítulo 15, versos 19 a 20. Paulo vai dizer o seguinte: pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Há muitos equívocos acerca da ação do Espírito Santo, mas para o apóstolo Paulo uma coisa estava clara: o poder do Espírito Santo nele operava para a pregação do Evangelho. E por meio de um despojar da sua própria vida, morrer para o mundo e viver para Jesus, ele era impulsionado a falar mais e mais, por meio do Espírito Santo. Então, na caminhada de Paulo, ele pôde expulsar demônios, ele pôde dar vista a cegos, ele pôde fazer muitos sinais. Queridos, certa vez o apóstolo Paulo chegou na ilha chamada Malta. Quantos se lembram aí desse texto? Ele chegou numa ilha, e lá naquela ilha, quando desceram do barco, o barco foi destruído, uma serpente se apegou, uma víbora, se pegou ao braço dele, e a Bíblia diz que ele sacudiu a víbora, e ela caiu no fogo, e os homens da ilha disseram: a qualquer momento ele vai cair durinho, daqui a pouco ele vai mudar de cor, vai ficar verde, vai cair duro, porque nós conhecemos essa víbora, ela é mortífera. E ficaram olhando para ver o que ia acontecer com Paulo. E alguns disseram o seguinte: olha, esse preso aí ia dar pesada, hein? Que ele foi livre do problema no mar, ele foi liberto lá, né? Ele foi salvo lá, mas agora a justiça de Deus está o alcançando em terra. Deus mandou então uma víbora. Daqui a pouco passou meia hora, 1 hora, 2 horas, e o apóstolo Paulo estava melhor do que antes. Nada lhe aconteceu. Pisarão em serpentes, e elas não te causarão dano algum. Você se lembra que Ágabo, pouco tempo antes, Ágabo, um profeta, disse o seguinte: a quem pertence esse cinto, vai para Jerusalém, vai sofrer horrores. Aí o pessoal começou a dissuadir Paulo: Paulo, não vá para lá não, porque olha, esse camarada é profeta mesmo, o que ele fala acontece. E Paulo falou assim: fiquem tranquilos, eu preciso ir, eu sei que eu vou padecer, mas eu estou pronto, tanto para viver quanto para morrer para Jesus. Paulo foi lá, foi apedrejado, sofreu demais, apanhou demais, mas Deus foi para ele e falou assim: como você foi fiel e veio a Jerusalém, importa que você chegue também em Roma. Se eu e você estivermos cumprindo a vontade de Deus, seremos tremendamente usados. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem medo de nada, encara tudo, porque Deus é com ele. Por isso, queridos, vale a pena não perder nenhum momento desta série. Compartilhe esta série, porque nós vamos crescer e crescer muito para o exercício do ministério que Deus tem para mim e para você. Paulo enfrentava muitas oposições a seu ministério apostólico, e isso o fazia enfatizar com veemência quem estava indo com ele, por meio de sinais e milagres: o Espírito Santo de Deus. Ele disse lá: pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É impossível a qualquer homem ou mulher realizar a obra do Senhor com eficácia, poder, sinais e milagres, sem que a sua própria vida esteja respaldada pelo Espírito Santo de Deus. É necessário ter o respaldo do Espírito Santo de Deus. É necessário ter o discernimento do Espírito Santo. É necessário falar com Deus. É necessário ter intimidade com Deus. É necessário que a sua vida seja cheia do poder que há no nome de Jesus. Por isso que queremos treinar muitas pessoas aqui. Queremos capacitar muita gente aqui
para que, cheios do Espírito Santo, sejamos eficazes nesta cidade, na exposição das Escrituras. Querem ver uma coisa? Quantos amigos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Quantas pessoas passaram pela sua vida de janeiro até ontem? Quantas pessoas ainda vão passar pela sua vida? Para quantas delas você falou de Jesus? Para quantas delas você deu a elas os 4 passos da salvação? É aí que você mede quanto o Espírito Santo está operando por meio da sua vida. Não é quantas vezes você vem ao culto, quantas vezes você estuda a lição de EBD. Queridos, tudo isso é muito importante. Mas nós precisamos entender que quando o Senhor nos chamar, Ele não tem uma caderneta, olha, esse aqui participou de tantos cultos, esse aqui participou de tantas cantadas, esse aqui participou de tantos musicais, esse aqui participou muito dos encontros dos jovens. Não é isso, irmãos. Não é isso. Naquele dia, o que vai contar é quantas pessoas, a quantas pessoas você falou de Jesus. Qual era a intenção do seu coração? Se perguntarmos aqui nesta noite, quantos têm o Espírito Santo, a maioria absoluta vai levantar a mão dizendo, eu tenho. Então eu digo a você o mesmo que Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Observem que Jesus disse o seguinte, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E quando o reino de Deus chegou, aqueles homens que deveriam reconhecer a divindade de Jesus, o Cristo, o Messias está entre nós, aqueles homens disseram do Filho de Deus, esse camarada aí é endemoniado, ele é o próprio Beuzebu, ele não tem nada a ver com Deus. Queridos, você e eu, todos nós, vamos enfrentar muitas afrontas. Quem é você, Rose? Quem é você, Marcos? Quem é você, Lucas? Quem é você? E você vai dizer assim, olha, queira você acreditar ou não, eu também sou filho de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus quer te levar para o céu. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não consigo falar rapidamente do Evangelho. Eu tenho vergonha. Você vai vencer isso em nome de Jesus. As pessoas que passarem pela sua vida vão sofrer o impacto de Jesus, do Cristo vivo que está na sua vida. Você vai ter prazer. Ontem, lá na nossa célula, no Vale das Flores, eu disse para a equipe que estava lá comigo, foi uma festa linda, maravilhosa. Cada célula é um renovo. E eu disse para eles, nós vamos agora começar a caminhar nesse bairro. O vale vai florescer. Nós vamos semear. E vamos levar uma equipe de jovens para lá. E vamos levar todos que quiserem ir. Todos que tiverem sido chamados pelo Espírito Santo. E nós vamos começar lá naquele bairro. Vamos começar a caminhar e a visitar. E a levar um copo d'água. E a levar um folheto. E vamos dizer, olha, no endereço tal da sua rua, tem uma casa que vai salvar a tua família, que vai salvar o teu casamento, que tem um endereço para você, o céu. Vai começar, fale para o teu irmão aí, vai começar. Pode falar aí, vai começar. Vai começar a chegar gente esquisita aqui na igreja. Vai começar a chegar gente estranha aqui nessa igreja. Vai começar a chegar gente precisando, carente, gente querendo Deus, porque a igreja foi até Ele. Nós vamos começar por lá. E daqui a pouco, irmãos, toda a nossa cidade ouvirá de Jesus por meio da sua vida e da minha vida. Chega de dizer que não temos tempo. Pastor, tem muita coisa para fazer, não tem tempo. Comece a dedicar a sua vida a Jesus e o tempo vai chegar. O adversário tentou encher a todos nós de muitas atividades, de muito trabalho até, de muitas coisas, só para tirar a nossa atenção e o nosso foco. Mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai tirar as vendas dos seus olhos,
e nós vamos começar a ver, não a nossa igreja encher, mas o céu. O céu. Porque nós queremos ver o céu povoado. Aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura do cristão e contra quem de fato é a sua guerra. Uma igreja que olha só para dentro, ela começa a brigar. Uma igreja que fica ciscando no seu próprio quintal, ela começa a se ferir, ela começa a se machucar, ela começa a não sentir mais sentido, ela começa a sentir que não tem mais sentido estar naquele lugar. E vai esfriando um, esfria outro, e um fala mal do outro, e por aí vai. E ela começa a se dividir, e ela começa a enfrentar crises e problemas. Por quê? Porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, todos olhando para a mesma cruz, todos olhando para a mesma palavra, todos orando e jejuando por outros para serem salvos. Então o apóstolo Paulo ensina aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Ah, irmãos, como eu sonho ver a nossa igreja orando dessa forma. Abriu a boca, falou de Jesus. Abriu a boca, falou de graça, falou de paz, falou de alegria, falou de salvação. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Sermos cheios do Espírito Santo, para proclamarmos o Evangelho, o mistério de Deus, que estava oculto, mas que agora foi revelado. Jesus, Ele é a salvação, Ele é a solução, Ele é a edificação, Ele é a libertação, Ele é tudo. E nós estamos escondendo a luz que temos embaixo da mesa. Mas pode dizer para o seu irmão assim, ó: nós vamos colocar a lâmpada agora em cima. Igreja é luz. Pode colocar, levanta sua mão assim, ó. Lâmpada em cima. Olha a posição que está a lâmpada na sua casa. Olha a posição que está a lâmpada na sua casa. Experimente hoje. Vai lá, tira todas as lâmpadas de cima, coloca uma embaixo da cama, coloca uma embaixo da mesa da sala, vai colocando tudo embaixo. E você vai entender como é que Deus está olhando para a nossa igreja e para muitas outras. A luz que temos precisa alcançar as trevas, e nós alcançaremos em nome de Jesus. Tome nota: a vinda do Espírito Santo sobre os que creem tem um objetivo. Vocês vão receber poder, vocês serão revestidos do alto para proclamar, para falar, para ensinar, para batizar. É o objetivo de Deus. Não é apenas o selo do Espírito Santo, é o revestimento para o cumprimento da missão que temos. Então, igreja não é lugar para passeio. Igreja não é lugar para um encontro social. Igreja não é lugar apenas para receber um alívio à alma. Igreja é para sermos treinados, capacitados para ir. Para ir. Igreja não é
ponto de chegada, é ponto de partida. É daqui que a gente vai. A gente se enche aqui para ir lá falar. Tome nota, a ação dele se dá quando estamos cumprindo o objetivo. Você quer ser e ter muita alegria no Espírito Santo? Obedeça. Cumpra o objetivo dele. E você vai ver como você vai ser visitado pelo Espírito Santo. E como Deus vai te usar para salvar pessoas. Para curar pessoas. Para mudar a vida de pessoas. Não confunda alegria no Espírito Santo com o poder do Espírito. Você ouviu hoje um belíssimo dueto. Você teve alegria. E você expressou essa alegria aplaudindo a edificação que você recebeu. Você ouve uma mensagem, você sai daqui confortado, alegre, fortalecido. Tudo isso é importante, faz parte de uma celebração. Mas não confunda isso com o poder que Deus quer gerar por meio da sua vida lá fora. Lá fora. Ele quer usar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não confunda a alegria no Espírito Santo com o poder do Espírito. Cumpra o propósito do Espírito e Ele agirá por meio de você. Nunca será o contrário. Querer a ação do Espírito Santo por meio da nossa vida sem que tenhamos intimidade com Ele. É impossível. Sem obediência. Não vai. Nós temos que estar submissos, debaixo de. Nós temos que estar atentos. Observem Filipe. Filipe estava pregando, um sucesso tremendo. Muita gente sendo curada, sinais de maravilha sendo operados por Filipe. Gente assim em Samaria. O texto diz que havia grande alegria naquela cidade. De repente o Espírito Santo veio a Filipe e falou assim: olha, sai daí. Muito holofote, está muito bonito, está muito bacana. Vai à rua que está deserta. Filipe nem questionou. Filipe poderia ter dito assim: Espírito Santo, você não está vendo que tem tanta gente aqui? A coisa está tão boa aqui. Não, Filipe não fez isso. Ele simplesmente saiu da Carlos Gomes, olha. Ato falho. O Espírito Santo falou para ele assim: olha, saia da Ribeiro de Almeida 207 e vá lá para a estrada do Cachito, lá na rua de Gama. Vai para lá. As coisas do Espírito só são discernidas por aqueles que têm o Espírito. Há coisas que o Espírito faz que você não pode entender, mas quem é espiritual entende. Entende? Aí Filipe saiu. Aí quando ele chegou, está vindo uma carruagem lá. Aí o Espírito Santo fala de novo com ele: sobe nessa carruagem. Filipe, então, obediente, sobe na carruagem, pede licença, ele sobe na carruagem e começa um diálogo. E aí, você está lendo o quê? Aí Filipe esticou o olho, né? Estava lendo o profeta Isaías. Você sabe de quem está falando aí, o texto? Aí o sujeito vai dizer assim: como eu vou poder entender se ninguém me explicar? A pergunta de Filipe foi: entendes o que leis? E aquele homem diz para Filipe: como eu posso entender se ninguém me explicar? Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Começando por aquela escritura, Filipe anunciou o Evangelho. E numa altura do percurso, aquele homem diz para Filipe: eis aí água, que impede que eu seja batizado? Olha, primeiro você tem que ir na igreja da profissão de fé, tem que fazer uma classe com o pastor Elisier, tem que fazer isso, e depois então, se a igreja aprovar, isso é antigamente, né? Eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe ficou por alguns segundos pensando e disse para ele: importa se você crê de todo o seu coração. E ele disse, sabe o quê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ambos desceram, mergulharam, Filipe e o eunuco. Depois eles saíram. Aí sabe o que diz a Bíblia? Que o eunuco saiu jubiloso o seu caminho e Filipe foi arrebatado. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo.
Há pessoas que serão batizadas aqui, que vão caminhar na vida e não vão ficar aqui. Mas muitos serão batizados e ficarão aqui. Pastor, por que então temos classe para batismo? Porque nós entendemos que é importante para a pessoa fortalecer a sua fé, saber o que está acontecendo. Só por isso. Porque nós mesmos ensinamos que se aquela pessoa que aceitou a Jesus, aconteceu isso, de uma pessoa se preparando para o batismo, mas Deus chamou, está no céu ou foi para o inferno? Hã? Como é que era o nome dele? Pode falar o apelido dele? Azul. É o apelido dele. Flávio. Foi para o céu. Por quê? Porque creu. Batismo salva? Não salva. O que salva é a crença. Mas todo aquele que crê sente o desejo de ser batizado. Ele é levado ao batismo. É o primeiro passo de obediência. Jesus foi batizado. Então nós temos uma classe especial para preparar a pessoa para esse ato de obediência a Jesus. Mas o que salva é a fé em Jesus. Todas as vezes que pensarmos naquilo que o Espírito Santo espera de nós, cumprir o propósito, e Ele vai agir por meio de você. Em último lugar, Deus quer usar você por meio do seu Espírito Santo. Não é o contrário. O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida. E hoje, o que mais a gente vê é gente querendo dar ordens ao Espírito Santo. É gente querendo mandar no Espírito Santo. Não, é o contrário. É você que tem que ser submisso a Ele. É você que tem que dobrar o seu joelho. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus habitando o seu coração e o meu coração. Hoje ficamos por aqui na nossa introdução. E temos certeza que nós vamos desenvolver as virtudes do Espírito Santo para que possamos ter êxito na tarefa de alcançarmos muitas almas para Jesus, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Quero orar com você agora. Vamos ficar em pé, queridos. Quero chamar todos os jovens que vão ao acampamento, todos os jovens aqui, rapidamente. Muitos estão estudando, outros estão chegando ainda de trabalho, mas uma grande parte pôde vir. Alguns podem vir aqui, por favor. E nós teremos então este acampamento muito bem planejado, organizado, mas faltam carros. Nós vamos precisar de alguns carros hoje, alguns carros nesta noite. Quantas pessoas, Suzane, vem cá. Quantas pessoas estão precisando de carro? Hã? Meu Deus. Então, todo mundo, 20 pessoas. Né, pra gente, quem tiver carro aí, eu vou deixar a Raquel aqui um pouquinho na igreja e vou dar uma corrida lá. E se você tiver carro também, ajude os nossos jovens a chegar. É logo ali em Itapeba, local muito próximo. E se não tivermos carros suficientes aqui hoje, a gente pode dar 2 voltas, 3 voltas, 5 voltas, não é, para abençoar os nossos jovens. Estenda a sua mão agora sobre a vida deles. Estejam novamente ajoelhados. Vocês são jovens. Ajoelhem mesmo. Estenda a sua mão. Nós estamos preparando jovens, adolescentes, para o cumprimento da missão. E este tempo que eles estarão desfrutando é para um encontro especial com Deus. Momento especial de ministração, de oração e de busca pelo Espírito Santo. E Deus fará coisas maravilhosas por meio deles nessa cidade. Pai Santo, nós nos alegramos com estes jovens. Assim como João disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós.
e já vencestes o maligno. Tudo isto, cremos, é propósito de Deus, para que vocês se fortaleçam, para que vocês estejam prontos para a grande obra que Deus vai realizar na nossa cidade. E nós precisamos de gente que intercede, gente que ora, gente que fecha a porta do quarto e clama, mas precisamos também das pessoas que vão subir e descer morro, pessoas que vão sujar o sapato na lama, pessoas que vão ao campo missionário da nossa cidade. E nós cremos, Pai, que este exército de jovens que estão sendo treinados, capacitados, estão sendo levados à oração, à dependência de Deus, ao quebrantamento, nós cremos que eles vão começar uma obra linda nesta cidade. E nós, Pai, nesta noite, queremos lhe agradecer por todo o planejamento feito com o pastor Miguel, comigo, por tudo que eles estão sonhando. Que Jesus opere poderosamente como tem operado. É muito bom, Pai, ver jovens ajoelhados no púlpito. E nós oramos, Pai, para que eles sejam exemplo para os demais que estão chegando. Que eles sejam um canal do Senhor poderoso para restaurar, curar, libertar pessoas. Nós oramos, Pai, pela nossa igreja, amada igreja, pela celebração que faremos no próximo domingo às 6 da manhã. Abençoe a Patrícia, Pai, abençoe o coral, o musical de Páscoa, os diáconos, todos que vão participar. Senhor, que tenhamos aqui um domingo fora de série. Ao fecharmos com o café da manhã para toda a igreja, que sintamos, Pai, mais e mais a Tua presença, e que isso nos impulsione a cumprirmos o Teu propósito, a falarmos de Jesus. Pai Santo, obrigado por esta noite, e que em nome de Jesus, Teu grande amor esteja cobrindo a nossa igreja. A graça inaudita de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, o poder, a autoridade, o domínio, esteja com todos nós, aqui e em toda parte onde o Teu nome é reverenciado, amado, temido, hoje e sempre. Amém e amém.